No caso de hoje, vamos contar a história de uma mulher que estava se mudando para um novo endereço após se separar do marido, na esperança de começar uma nova vida. Mas o que ela não esperava é que nesse novo endereço, o homem desenvolveria uma obsessão por ela, a ponto de fazer algo terrível. Hoje vamos falar do caso Silvane dos Santos. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Caroline e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, se inscreve porque toda semana tem vídeo novo, nas terças, quintas e sábados às 7 horas da noite. Aproveite e curta esse vídeo, não custa nada e você estará contribuindo com o crescimento do canal. Sem mais enrolações, vamos para o caso de hoje. Silvane dos Santos Costa tinha 25 anos quando tudo ocorreu, em outubro de 2022. Ela era natural de Urucará, uma cidade no interior do Amazonas, localizada a cerca de 260 quilômetros de Manaus. No entanto, Silvane deixou Urucará e seguiu para a capital em busca de melhores condições de vida, já que sua cidade natal era pequena e limitada em termos de recursos e oportunidades. Em Manaus, inicialmente, ela morava com seu marido, mas cerca de 3 meses antes do incidente, Silvane se separou dele. Ela então se mudou para a zona oeste de Manaus, em um bairro chamado Nova Esperança, onde alugou um apartamento na rua Cristóvão Colombo. O edifício em que residia tinha 3 andares e 9 unidades habitacionais. Silvane vivia sozinha no último andar, em um apartamento afastado dos demais, o que ela considerava uma vantagem, pois lhe proporcionava mais privacidade. Em Manaus, ela passou a trabalhar como promotora de vendas e eventos, sendo reconhecida como uma pessoa extremamente dedicada que lutava para manter a casa sozinha. Silvane era muito simpática e atraente, cativando todos que a conheciam. Vaidosa, ela estava sempre bem arrumada, com o cabelo e as unhas impecáveis, e gostava de se vestir com elegância. Como estava envolvida com eventos e vendas, era parte de sua rotina manter uma boa aparência. Contudo, quem a conhecia dizia que ela não precisava se esforçar tanto, pois sua beleza natural já era evidente. Como Silvane havia se mudado para o bairro há pouco tempo, ainda não tinha muitos amigos na região, mas mesmo assim era muito querida pelos moradores, por ser educada e simpática. Todos os dias ela saía para trabalhar por volta das 4 horas da tarde e retornava apenas às 10 horas da noite. No entanto, pouco tempo após se estabelecer no apartamento, Silvane começou a perceber algo estranho no prédio. Quando sua mãe e irmã a visitaram, ela comentou que sentia estar sendo observada, uma sensação que tinha tanto ao sair de casa para trabalhar quanto ao retornar. Após compartilhar essa preocupação com elas, Silvane notou que um vizinho a observava de maneira estranha. Inicialmente, ela não deu muita importância, pensando que não passava de um mal-entendido ou de uma paranoia momentânea. No entanto, ela não imaginava a tragédia que estava prestes a acontecer. Mas quem era esse vizinho que a vigiava? Seu nome era Antônio Marcos de Araújo Costa, de 31 anos na época dos acontecimentos. Ele estava desempregado e morava com a família no mesmo prédio que Silvane, porém no andar de baixo. Mesmo sendo casado, alimentava uma paixão platônica pela jovem e era obcecado por ela. Alguns moradores relataram que o homem já havia tentado se aproximar de Silvane, mas ela nunca demonstrou interesse, tanto porque ele era casado, quanto por falta de desejo de envolvimento. Ele tentou estabelecer um relacionamento amoroso com ela, mas Silvane rejeitou suas investidas. Com as negativas, Antônio ficava cada vez mais obcecado, chegando a vigiar diariamente tudo que Silvane fazia. Como ele residia no segundo andar e ela no terceiro, sempre que havia alguma movimentação no apartamento dela, Antônio conseguia acompanhar, além de observar todas as vezes que ela entrava e saía de casa. Diariamente, ele a espionava da varanda do seu próprio apartamento e assim conseguiu memorizar sua rotina e saber para onde ela se dirigia. Um grande problema que afetava o prédio era a falta de segurança no local. Não havia câmeras de vigilância no local e o apartamento onde Silvane morava era isolado, o que significava que nenhum vizinho conseguiria ouvir qualquer ruído que viesse de lá. Infelizmente, essas condições contribuíram para o que viria a acontecer. Tudo aconteceu no dia 10 de outubro de 2022. Antônio já havia começado a observá-la há algum tempo. Antes do crime, ele a vigiou e perseguiu pelo menos 8 vezes, estudando detalhadamente a rotina da jovem. No dia do crime, ele monitorou toda a movimentação a partir de sua varanda. Desde quando ela saiu de casa, retornou
Chegou acompanhada de um amigo e outra pessoa, e finalmente na última vez que foi vista ainda viva, por volta das 4 horas da tarde, do dia 10 de outubro, pouco antes de sair para trabalhar. Silvane voltou para o seu apartamento após visitar um salão de beleza. Depois disso, não foi mais vista e deixou de manter contato com a família. Sua irmã notou que algo estava de errado no dia seguinte, 11 de outubro, pois Silvane não respondeu às mensagens. Preocupada, decidiu ir ao apartamento da irmã, já que possuía uma cópia da chave. Ao chegar, percebeu que o imóvel estava fechado, mas a chave não estava no local. Quando conseguiu abrir a porta, encontrou Silvane já sem vida sobre a cama. Ela estava vestida como se tivesse voltado de uma festa, mas sem as roupas íntimas, e seu celular havia desaparecido. Não havia sinais aparentes de violência, nem marcas em seu corpo que indicassem assassinato, exceto pela ausência das roupas íntimas, o que poderia sugerir que ela foi vítima de abuso sexual. No entanto, suas pupilas estavam dilatadas, como se estivesse extremamente assustada ou desesperada. Inicialmente, a hipótese era de que ela havia ingerido alguma substância química que causou sua morte. No entanto, os primeiros laudos indicaram que Silvane foi vítima de constrição cervical e asfixia mecânica, ou seja, alguém pressionou seu pescoço até que ela falecesse. Isso afirmava a teoria de que Silvane não estava sozinha em casa no momento do crime e que a pessoa responsável conseguiu entrar no apartamento, provavelmente usando uma chave, já que não havia sinais de arrombamento. A pessoa aguardou por ela dentro do apartamento, porém, devido à ausência de câmeras de segurança, não há como afirmar com certeza como a pessoa entrou no local, nem como abordou Silvane. Além disso, como o apartamento era isolado, os vizinhos não ouviram nada. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, DEHS, iniciou as investigações do caso, ouvindo todos os vizinhos do prédio e outros conhecidos de Silvane. Um dos vizinhos entrevistados foi Antônio, que afirmou à polícia que no dia do crime havia saído para procurar emprego. No entanto, ao verificar sua declaração, os policiais descobriram que ele mentiu e que esteve no apartamento durante todo o dia. Quando os investigadores tentaram localizá-lo para obter mais esclarecimentos, Antônio já não estava mais no Amazonas. Logo após prestar depoimento na delegacia, ele viajou para Curitiba, no Paraná, onde havia morado anteriormente e tinha muitos conhecidos. As autoridades descobriram sua fuga e a polícia dos estados do Amazonas e Curitiba se uniram para realizar sua captura. A polícia de Manaus obteve informações sobre seu paradeiro e entrou em contato com a polícia curitibana, que realizou sua prisão. Antônio foi detido no dia 24 de outubro, em uma residência localizada no bairro Tatuquara, em Curitiba, Paraná. Com ele, a polícia encontrou o celular de Silvane, que havia desaparecido, uma prova irrefutável da sua culpa. Antônio foi então custodiado no DHPP em Curitiba e alguns dias depois transferido para a capital amazonense, onde prestou depoimento na sede DEHS. O delegado responsável pelo caso informou que durante a prisão, Antônio apresentou uma versão em que alegava ter um caso extraconjugal com Silvane e que ela ameaçava contar à esposa sobre o relacionamento, o que o teria deixado assustado. No entanto, a polícia descartou essa versão devido à falta de evidências que comprovassem qualquer relação entre os dois. Silvane estava no apartamento há apenas 3 meses, e ninguém conseguiu confirmar a existência de um vínculo entre eles, já que nunca foram vistos juntos, nem havia fotos que corroborassem essa história. A polícia logo concluiu que Antônio era obcecado pela vizinha, a desejava e que chegou ao extremo de tirar sua vida por não conseguir se aproximar dela. O crime chocou toda a população de Manaus, sendo discutido na Assembleia Legislativa do Amazonas. Uma deputada destacou o crescente aumento da violência contra a mulher, se referindo a Antônio como um homem que não merece nada além de ser preso e apodrecer na cadeia, pois é um criminoso que não pode mais conviver em sociedade. No dia 25 de abril de 2023, a primeira audiência do caso ocorreu na comarca de Manaus. Todas as testemunhas, incluindo o réu, participaram por meio de videoconferência. A oitiva das testemunhas começou por volta das 9h30 da manhã. Foram ouvidas 4 pessoas, entre elas a irmã de Silvane. O depoimento das testemunhas durou até 11h30 e logo em seguida foram ouvidas 3 testemunhas da defesa. Após isso, teve o início do interrogatório de Antônio, que, no entanto, optou por permanecer em silêncio e não respondeu às perguntas do magistrado, do promotor, do assistente e nem dos advogados de defesa.
A defesa do réu solicitou, após a audiência, que ele fosse libertado mediante a aplicação de medidas cautelares em vez da prisão. Contudo, com o parecer do Ministério Público, o juiz manteve a prisão de Antônio e o processo continua em segredo de justiça. No dia 6 de junho de 2023, o juiz determinou que Antônio fosse levado a júri popular. Ele foi acusado pelos crimes qualificados como motivo fútil, asfixia, feminicídio, além do crime de roubo. Como o caso é recente, o réu aguarda o julgamento preso. Se condenado, ele receberá uma pena de 12 a 30 anos de prisão. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.